Fala galera da Max, estamos de volta com o Você Responde, respondendo justamente os questionamentos de vocês. E nesse episódio nós fizemos uma arquitetura um pouquinho diferente. O que a equipe da Max fez? Buscou via pesquisa online aquilo que eram as perguntas mais prevalentes que vocês têm feito. E nisso deu alguns resultados muito interessantes. Vamos para uma primeira pergunta que o pessoal mais fez no nosso canal. É possível ser vegano e fisiculturista? Bom, vamos lá. É importante que a gente separe as categorias de vegetarianismo, tá? O veganismo, o vegano, ele não usa nenhum tipo de proteína animal, seja para alimentação, vestuário ou entretenimento. Então é bem restrito. E nessa situação que eu tenho para falar para vocês é um caso de um fisiculturismo nos Estados Unidos, um sujeito na Califórnia, que é fisiculturista e é vegano, tá? É um cara muito bem sucedido, vai bem no esporte, tem um controle absurdo de sua alimentação e se um conseguiu, significa que sim, é possível. É um pouco mais difícil, tem seus percalços, mas ainda assim, se é possível ou não, sim, é possível. O vegetarianismo que não tem esse tipo de restrição, ele normalmente permite que tenha algumas proteínas animais, alguns ovo, alguns leite, e isso melhora um pouco a capacidade de você fazer um cardápio. O nutricionista, além de elaborar a alimentação do paciente, ele elabora um cardápio também, fazendo com que essa pessoa ela tenha uma variabilidade alimentar, onde ela não se limite a determinados alimentos e assim você consiga fazer uma dieta um pouco mais amena, um pouco mais amigável. Não existe uma falta que possa se comprovar, além do claro que é conhecido, são as deficiências de vitaminas e alguns minerais, que possa justificar uma falta de capacidade física por parte do vegetariano. O que se sabe? As pesquisas mais recentes sobre vegetarianismo elas mostram que quando você tem um vegetariano orientado por um nutricionista, a dieta do vegetariano, do ponto de vista de saúde, ela tende a ser melhor do que a dieta de uma pessoa não vegetariana. Mas aí também tem um viés importante que é, bom, se eu estou comparando um vegetariano orientado com um onívoro não orientado, espera-se sim que a orientação do nutricionista faça com que ele supere essa da pessoa não orientada. Ainda assim, diferente do que se crê, que existe uma necessidade absoluta por proteína animal, nós temos que tirar o nosso chapéu e temos que tirar o nosso ego da jogada, porque às vezes a gente quer saber absolutamente tudo e criar regras restritas para o uso de proteínas, falando que sim, existe uma necessidade absoluta de proteína animal. Então isso não é verdade, tá? Para dar uma dica para vocês, quando a gente compara a intensidade de estimulação da insulina de alguns alimentos, tem muita gente que fala assim, eu vou fazer uma dieta restrita em proteína e aí eu vou baixar minha insulina. Saibam vocês que quando a gente compara, por exemplo, carne vermelha, que tem um índice de estímulo de insulina aproximado de 1.500, com feijão cozido, o feijão cozido ou a ervilha, ela tem um índice de 300, ou seja, 5 vezes menor no estímulo da liberação de insulina. É algo surpreendente? Na realidade não, é o tipo de energia que está incutida ali naquele alimento. O que existe é, se você fizer uma dieta à base de clara de ovo, provavelmente você vai conseguir chegar nesse intuito de diminuir seus níveis de insulina. Por quê? Porque a clara de ovo ela é uma proteína que tem um índice de estímulo de apenas 300. Tá? Ou seja, muito mais baixo, errei, de 130, ou seja, quase 10 ou mais de 10 vezes menos do que a carne vermelha. Por isso que a gente usa tanta proteína de clara de ovo, tá? Nessa situação, vocês pensam assim, nossa, então eu vou fazer uma dieta restrita em proteína de carne de ovo. Isso tende a ser pior do que você seja vegetariano. Por quê? Você acaba obtendo de uma fonte proteica só, você está consumindo apenas um tipo de proteína, que é uma proteína que tem uma série de resíduos de sulfetos, e isso pode fazer com que você crie uma situação inflamatória, por exemplo. Se vocês forem ver aqueles testes que são feitos para identificar determinadas alergias alimentares, proteína de clara de ovo, ela é uma das proteínas que tem a chance, junto com caseína, junto com proteína de alguns alimentos, como amendoim, tá? De ter um potencial alergênico maior. Então, quando a gente junta tudo isso numa panelada só, o que a gente escolhe para raciocinar? Primeiro, a forma de dietar, ela tem que ser adaptada para a pessoa. Se essa pessoa é vegetariana, ela precisa simplesmente de adequação.
outras proteínas podem entrar nesse meio, que não as proteínas de carne. Agora, se essa pessoa é um vegano, fica um pouquinho mais difícil porque a gente tem uma restrição maior do tipo de proteína a ser utilizada. E aí se recorre a determinados suplementos. Vocês têm proteína de arroz brotado, vocês têm proteína de soja, proteína de trigo, você tem até proteína do hemp, tá? Ou seja, você consegue fazer alguma variabilidade via suplementos para atingir determinadas taxas proteicas. O que não é saudável no vegetarianismo? É exatamente aquilo que não é saudável dentro das pessoas que são ditas onívoras, que é comer ad libitum, ou seja, comer à vontade, comer sem restrição, comer porque deseja comer e não porque tem necessidade de comer. Você pode até viver uma vida assim, a questão é, quando o desempenho entra em jogo, quando você precisa realizar algum trabalho esportivo que demande capacidade física dentro de uma ótica de adaptação física, ou seja, você tem uma progressão de capacidade física que te permita vencer os seus recordes anteriores, aí você precisa de organização. A palavra dieta do grego, ela na realidade quer dizer rotina, não restrição. O que muita gente erra também, achando que eu não tenho medo de fazer dieta, mas quem falou que você vai ficar sem comer? Você pode ficar sem comer o que você quer, na hora que você quer, mas isso não é nem saudável. O que então é o trabalho do nutricionista quando ele atinge esse tipo de paciente? É fazer uma adequação alimentar onde essa pessoa ela tenha saciedade, não necessariamente conforto afetivo. Tem alguns trabalhos de alguns colegas nossos que são muito interessantes, eu vou citar para vocês um deles, o Daniel Coimbra. Vocês conseguem achar ele no Instagram, @DanielCoimbraNutri, que ele fala, quando eu atendo uma pessoa que não é um esportista clássico ou típico, que nunca fez dieta, eu não mexo ainda na estrutura alimentar dele. Eu primeiro ensino a ele fazer fracionamento. Por quê? Porque essa pessoa normalmente ela come o quê? Muito pouco de manhã, alguma coisa no almoço e muitão no jantar. E como eu falo para vocês, uma série de trabalhos sobre metabolismo, principalmente os trabalhos da Linda Morgan, eles apontam que esse tipo de hábito é um hábito deletério para o seu metabolismo, é um hábito que faz aumentar a sua resistência periférica à insulina. E tem uma tendência de, com um aumento progressivo de insulina, aumentar a sua ansiedade, sua compulsividade, sua fome no final das contas, tá? Então o que ele faz? Ele primeiro pega a quantidade de alimento que essa pessoa consome no dia, separa para ensiná-la a comer em horários e ela vai observar o quê? Saciedade. Uma vez que essa saciedade se estabelece, qual é o próximo passo? Aí sim, controlar os nutrientes. Eu sei que vocês querem às vezes uma solução mágica, rápida, mas ninguém consegue sair do joio para o trigo imediatamente. Eu vou dar um exemplo para vocês. Toda vez que nós, profissionais, solicitamos para uma pessoa que ela tenha mudança de rotina, pense que essa mudança de rotina poderia ser solicitada a cada um de nós, caso existisse um mundo paralelo. Então, o que eu faço de exercício? A pessoa chega aqui, senta, pede para uma alteração na rotina de vida dela. Ótimo. Eu tenho a Camila, eu tenho a Vanessa, que são nossas nutricionistas. Tenho o Bernardo, tenho o Heraldo, que são nossos treinadores. E o que nós implementamos? Nós implementamos também uma transição progressiva. Por quê? Porque eu penso que se eu fosse passar em um determinado profissional, que ele chegasse para mim e falasse assim, Paulo, para de fazer exercício. Eu tenho 38, eu faço exercício desde os 11, isso quer dizer que faz 27 anos que eu treino, né? Imagina o impacto que seria para mim ficar sem treinar, com a perspectiva de nunca mais voltar a treinar. Você não pode fazer isso nunca mais. Aí a segunda coisa que essa pessoa fala para mim é assim, você vai ter que mudar completamente sua dieta, você vai ter que parar de fazer suas alimentações fracionadas, você vai comer só 2 vezes por dia. Eu até deixo você tomar um café preto de manhã, mas você só vai poder almoçar e jantar. E detalhe, nesse almoço e janta não entra proteína. Você vai ter que comer açúcar, gordura e sobremesa. É obrigatório. Não coma salada. Eu sei que você gosta de salada, passe a não comer. Você entende que, da mesma forma que a gente pede para uma pessoa que ela mude completamente a rotina da vida dela, por mais que assim seja saudável, o desafio é imenso? Você tem que entender isso. Porque quando você pede para uma pessoa que ela, sob qualquer argumento, modifique o que ela está acostumada a fazer, o impacto na vida dela é muito grande. Então tomem muito cuidado quando vocês forem aconselhar mudanças assim. E voltando para o assunto da dieta, nós fazemos de forma transitória para dar tempo do cérebro assimilar esse tipo de situação. Eu gosto muito de recomendar os vídeos, né, e o trabalho de um psicólogo de Harvard chamado Dan Gilbert. Esse cara escreveu um trabalho sensacional
onde ele falava sobre a capacidade do ser humano de se adaptar. Então, o que ele fazia? Uma coisa muito simples e muito inteligente. Ele pegava pessoas que tinham acabado de se tornar paraplégicas e aplicava um questionário de qualidade de vida, que obviamente daria as piores condições psíquicas possíveis. Ele pegava pessoas que tinham acabado de ganhar na loteria e aplicava o mesmo questionário de qualidade de vida, que obviamente mostrava as condições psíquicas mais elevadas, euforia, a pessoa achando que ela ia dominar o mundo, porque ela estava muito feliz. Ótimo, ele fala, vamos dar tempo, vamos dar 6 meses. E aí ele ia lá e aplicava o questionário de novo. O que ele descobria? Tanto a pessoa que tinha ganho na loteria, quanto a pessoa que tinha se tornado paraplégica, uma aqui, outra aqui, uma no ápice da vida e uma completamente deprimida, que elas se igualavam. Por quê? Porque depois de 6 meses, a pessoa já acostumava com a dificuldade dela, se adaptava a ela, e a pessoa que tinha ganhado aquela montanha de dinheiro já tinha se acostumado e mais, começava a sentir falta demais. A dieta é a mesma coisa, por isso que a dieta é um exercício de fazer. Por isso que a gente fala, não come afetivamente. Por isso que a gente recomenda que não faça dia do lixo. A sua recompensa, ela não é você comer o que você quer. A sua recompensa é chegar onde você deseja, é atingir o seu objetivo. Tá? Entendido isso, tenham paciência com os vegetarianos. Indiquem que todas as pessoas tenham rotinas alimentares, tanto vegetarianos quanto onívoros. Pessoas que têm suas alimentações que são desregradas e desreguladas, elas não têm condição de obter objetivos claros no esporte, e se os obtiverem a custo de se dilacerarem em exercício, dificilmente vão conseguir se manter com eles. E o óbvio é o que eu sempre falo para vocês, tem alguém para te ajudar nisso. Eu sei que parece esquisito, que mas aí eu tenho que pagar uma pessoa. Gente, a melhor coisa do mundo é a gente investir naquilo que nós somos e naquilo que nós podemos nos tornar. Eu vejo as pessoas com muita facilidade para comprar um telefone de R$8.000, eu vejo as pessoas praticamente não pensarem para comprar uma televisão, ou então fazer uma linha de crédito e comprar em 3 milhões de vezes um carro. Mas eu não vejo ninguém cuidar da saúde própria, ninguém se importar em ter uma qualidade de vida, em investir naquilo que vai fazer com que essa pessoa mantenha a sua identidade, que é a palavra-chave daquilo que a gente faz, tá? Então saibam dessa também. Vocês profissionais que cuidam das pessoas que fazem atividade física, vocês não lidam com estética assim como as pessoas querem falar quando tendem a diminuir a nossa capacidade profissional. Nós lidamos com identidade, porque quando a pessoa esquece de quem ela é, dificilmente ela consegue obter aquilo que ela deseja ser. Lembrem-se disso. Um abraço para vocês.